Fala, meus artistas! Bruno Pagani aqui, como é que vocês estão hoje? Então esse aqui vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu tô planejando e eles vão falar sobre alguns elementos básicos, tanto de fotografia quanto de vídeo. Esse aqui especificamente é feito para foto. E nele eu vou falar sobre 3 propriedades mágicas que tem que estar sempre em harmonia para você conseguir sair do modo automático da sua câmera e começar a usar o modo manual. Essas 3 propriedades são a velocidade do obturador, a abertura e o ISO. Vamos lá? Oh, I've been running from the law. Bom, então por que essas propriedades são tão importantes e tão mágicas assim? O que elas fazem por você é basicamente definir o quão claro ou quão escuro vai ser a sua imagem. Ou seja, qual que é a exposição que você quer na sua foto. E quando você está no automático, ele normalmente vai tentar deixar tudo muito claro e vai mexer nisso automático, mas você perde muito controle da sua câmera deixando ela fazer isso automaticamente. Vamos ver por quê? Vamos começar pela velocidade do obturador. Primeiro, a velocidade do obturador é medido em segundos. Como vocês podem ver aqui, eu estou usando 1/60 segundos nesse vídeo aqui. A abertura ela é medida em f-stops. E já explico para vocês o que são os f-stops, mas eles são numa escala mais ou menos igual a que eu estou mostrando aqui, né? Às vezes começa em 1.4, 2.8, mas isso vai depender de cada lente. E a terceira é o ISO. E o ISO também muda um pouquinho essa escala dependendo da câmera que você estiver gravando. Alguns começam em ISO 2, outros começam em ISO 100, que nem é essa câmera Sony que eu estou gravando agora. Mas todas elas têm um padrão, e se você souber o primeiro ISO, você sabe todos os outros também. Ok, agora o que diabos isso muda na minha imagem? Bom, a velocidade do obturador ela é responsável por basicamente 2 efeitos. Tanto a quantidade de luz, que é captado pelo sensor. Então, se eu deixar uma velocidade mais lenta, ele vai capturar mais luz. Se eu deixo uma velocidade mais rápida, ele vai capturar menos luz. Só que além disso, ele muda uma outra coisa também. Ele muda a quantidade de desfoque de movimento que vai ter na imagem. Essa foto aqui, por exemplo, eu tirei ela em 1/60 segundos, o que parece uma velocidade rápida, mas não é tão rápido assim quando você tem alguém correndo pelo frame. Já essa outra foto aqui, fazendo a mesma ação, eu tirei em 1/2000 segundos. Isso já é o suficiente para congelar a ação. É assim que a gente chama mesmo, congelar a ação. Ou seja, é incrivelmente importante se você quiser, por exemplo, imagens com mais nitidez. O desfoque de movimento ele tira um pouco a nitidez dos objetos que estão se mexendo. É importante também se você estiver segurando a câmera, porque você treme enquanto você está tirando uma foto. Então, para tudo isso, uma velocidade do obturador maior ajuda muito. Além disso, por exemplo, se eu estiver tirando foto a céu aberto, o sol é uma fonte de luz muito forte. Então, provavelmente, eu vou precisar usar uma velocidade do obturador maior. Ok, o segundo elemento que a gente precisa falar é sobre a abertura. O que é a abertura? A abertura nada mais é do que uma propriedade que se refere à abertura do diafragma. Vocês estão vendo aqui? O diafragma são essas lâminas que abrem e fecham de acordo com a quantidade de luz que você quer que passe pela lente. A gente chama de abertura mínima quando ela está fechada no máximo, então você tem esse buraquinho bem pequeno, e a gente chama de abertura máxima quando ela está aberta totalmente. Ok, então como é que eu sei se eu estou colocando na minha abertura máxima ou na minha abertura mínima? Agora presta bem atenção nisso aqui. A escala de abertura ela é inverso nesse sentido, ou seja, quando eu estou na minha abertura máxima, eu estou no menor número f-stop da minha câmera. Quando eu estou na minha abertura mínima, eu estou no maior número de f-stop da minha câmera. Ok, então aqui eu vou colocar do lado mais ou menos uma escala possível de f-stop. E antes de mais nada eu quero mostrar para vocês que a abertura máxima da lente você vai saber quando você comprar a sua lente. Então, por exemplo, essa lente aqui, ela é uma Tokina 1116 f2.8. 2.8 vai se referir justamente a qual é a abertura máxima dessa lente. Então, se essa lente é f2.8, eu vou começar a abertura dela
em 2.8. Essa escala aqui em 2.8. Por quê? Porque eu não consigo chegar numa abertura maior do que isso aqui. Tá, então o que significa isso pra gente na prática? Bom, a abertura ela é responsável por dois efeitos, que nem eu já falei. O primeiro é deixar a luz passar em maior ou menor quantidade. E o segundo, e isso aí é menos óbvio, mas ele muda a profundidade de campo. E o que é isso agora? Profundidade de campo é basicamente o responsável por dar aquele plano de fundo de uma foto cremoso, bem desfocado assim. Então, isso é maravilhoso, por exemplo, se eu quiser isolar o objeto que eu estou tirando a foto do plano de fundo. Às vezes o plano de fundo é feio, ou então eu quero dar muito destaque para a pessoa ou para o objeto que está em foco. Eu vou querer usar uma abertura que me dá uma profundidade de campo menor. Enfim, o que você precisa saber para isso é quanto maior a abertura, inclusive quanto maior a abertura máxima de uma lente, menor é essa profundidade de campo. Então, mais desfocado o fundo vai ficar em relação ao que você está deixando em foco perfeitamente. Isso frequentemente é um efeito que a gente deseja. Essa foto aqui, por exemplo, eu estava com uma lente 85mm aberta em f1.4. Então isso me dá esse plano de fundo bem desfocadão, bem cremoso. Já essa outra aqui, usando a mesma lente e basicamente a mesma foto, eu estava usando ela em f8, ou seja, uma abertura mais fechada me dá um fundo menos desfocado. Mas frequentemente eu quero sim mostrar o que está no plano de fundo, eu quero que tudo fique em foco, então eu coloco ela numa abertura menor. E aí eu vou colocar mais coisas em foco, por isso que a gente chama de profundidade de campo. Qual é a distância entre o ponto ótimo de foco e quando ele começa a ficar fora de foco. Enfim, dá para explicar isso melhor, mas eu acho que deu para entender mais ou menos. E aí por último a gente tem a terceira propriedade, que é o ISO. E o ISO é aquela propriedade que você ama e odeia ao mesmo tempo. E por que isso? O ISO ele aumenta a sensibilidade do sensor. Isso quer dizer pra gente que ele deixa a nossa foto mais clara. Então em várias situações você já tentou diminuir a velocidade do shutter. Você já tentou aumentar na abertura máxima da sua lente. E aí mesmo assim a foto ela continua com a exposição abaixo, você vai aumentar o seu ISO. E por que tem que ser nessa ordem? Quando você aumenta o ISO, você está adicionando também um grão digital, que são aquelas cores, aqueles pontilhados horríveis que ficam passando toda vez que você tem que aumentar o ISO muito, que nem vocês estão vendo aí. E para foto, existem maneiras de você tirar o ruído e tudo mais, só que para vídeo, isso é muito mais complicado. Enfim, como a gente está focando em foto aqui, então é basicamente assim. Bom, então por que eu falei lá no início do vídeo que esses três eles têm que estar sempre em harmonia? Basicamente, para conseguir o visual que você pretende para a foto, você tem que sempre estar mexendo nos três ao mesmo tempo. O ISO a gente quer deixar paradinho, se precisar a gente mexe nele, mas a velocidade do obturador e a abertura a gente tem que estar sempre mexendo. Então se eu quero uma foto que tem uma nitidez grande, quase sem desfoque de movimento, eu vou colocar uma velocidade do obturador rápida. Isso vai diminuir a quantidade de luz que vai entrar. Eu provavelmente vou ter que aumentar a abertura para entrar mais luz e eu conseguir a minha foto. Mas se tiver muita luz, a gente está tirando foto com o sol pegando ali, e eu já falei aqui no vídeo que o sol é uma fonte de luz muito forte. Provavelmente você vai ter que diminuir muito a velocidade do obturador, mas vai acontecer em algumas situações, inclusive, de mesmo você colocando a velocidade do obturador incrivelmente rápida, você não vai ter liberdade para escolher a sua abertura. Porque se você colocar na abertura máxima, ele ainda vai estourar a sua foto. Então você vai ter que diminuir a abertura. Então é isso para o vídeo de hoje. Eu acho que deu para entender muito bem como utilizar os três aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode botar aí nos comentários, que eu vou tentar responder o máximo possível. Outros vídeos vão vir nessa série. Eu ainda quero falar melhor tanto sobre a abertura quanto sobre a velocidade do obturador, e aí até entrar nos quesitos mais técnicos para vocês entenderem da onde que vem esse f2.8, esse f4, f5.6, f1.4. Que diabos escolheram uma coisa que parece tão complicada, mas na verdade não é. E até entrar em outros aspectos também que são um pouquinho mais obscuros, vamos botar assim,
mas são incrivelmente importantes também. Espero que vocês tenham gostado, dá um like no vídeo aí, se inscreve no canal se você quiser continuar vendo os vídeos tanto dessa série quanto os meus próximos vídeos. E é isso aí, até a próxima.